E aí, salve, salve, meus amigos estudantes do nono ano, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o professor Júlio Alexandre. Eu acho que você já me conhece, não é verdade? Se você está aqui buscando a segunda semana, talvez você já tenha corrigido comigo a primeira. E ainda não se inscreveu no nosso canal? Não compartilhou? Ah, fala sério, né? Ajuda aí, me ajuda daqui que eu te ajudo daí. Se inscreva, compartilhe, fala para os seus amigos, não somente do nono, mas também das demais séries do ensino fundamental. Ativa o sininho para você estar sempre atualizado das correções e das aulas que nós estamos dando aí no nosso PET. Nossa ideia é de crescermos juntos, tá certo? Você crescendo em conhecimento, eu crescendo daqui, você se inscrevendo no canal e nós assim ajudando você, eu e todos os demais que convivemos nessa sociedade virtual. Nossa correção hoje é a correção da semana 2 de ensino religioso do nono ano. A semana passada foi muito, mas muito puxada. Essa semana está um pouquinho mais tranquila. São poucas perguntas, nós temos aqui um texto mais objetivo. Eu acho que você vai dar conta, que você já deu conta. E essa correção vai ser muito, mas muito tranquila mesmo. Tá certo? Vamos lá então? Semana 2, nós temos aqui um texto. O sentido da vida e a crença na vida após a morte. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já temos falado, mas vamos estudar alguns grupos religiosos e como que eles encaram a vida após a morte. E qual é o sentido, então, que eles dão para a vida. Basicamente é isso aí. Vamos ler o texto para entendermos melhor? O sentido da vida e a crença na vida após a morte. A existência de vida após a morte é uma crença que existe desde os tempos antigos e se expressa por meio das mais diversas formas. Algumas levam a crer que a morte é o fim de tudo. Outras professam a crença na ressurreição dos mortos. Outras creem na reencarnação ou na ancestralidade. Cristãos, islâmicos e judeus acreditam na ressurreição. Espíritas e ubandistas creem na reencarnação e que o espírito retorna em um novo corpo para dar continuidade à sua evolução. Por isso é importante a prática do bem e da caridade. Na tradição judaica, compreende-se a morte como uma limitação humana, porém não como um ponto final. Assim como foi dada a vida, o ser humano é revitalizado pelo Ruá. Ruá é uma palavra que significa espírito, o sopro divino. No judaísmo, a concepção quanto à superação da morte e a vitória está relacionada à celebração da Páscoa. Essa concepção judaica sobre a vida possibilita a compreensão da crença cristã na ressurreição dos mortos. Essa crença não tem possibilidade de ser compreendida científica ou racionalmente, pois é uma herança obtida pelo testemunho de pessoas. Na tradição religiosa cristã, a crença na ressurreição contribui para que se compreenda o valor da vida no aqui e no agora, que o amor vence todo limite, inclusive a morte, buscando entender o sentido da dor, do sofrimento humano, a partir da experiência que Jesus passou, não se conformando com a injustiça e com a violência. A esperança da vida após a morte é concretizada pela prática de boas ações no cotidiano, junto a seus semelhantes e até frente àquele que nos odeia.
Na tradição islâmica, a crença em Deus e na promessa de vida após a morte é bastante presente nos ensinamentos, por meio de uma linguagem que faz apelo à consciência moral, estética e racional das pessoas. O candomblé tem uma visão bem complexa, que inclui a ancestralidade e compreende que quando a pessoa que morreu recebe as homenagens rituais, Sirum, Axixê, Mucundu ou Nitambi, pelos familiares e amigos, ela não ficará sozinha, pois as divindades a receberão e lhe darão conforto, iniciando um processo de recomeço e de reintegração. Povos e civilizações antigas, como os egípcios, gregos, celtas, hindus, chineses, têm suas concepções de vida e morte e pós-morte. E ainda há diversas e ricas formas de compreensão sobre a vida e mortes em grupos nativos, como cada tribo e etnia dos índios no Brasil e de outros povos que habitam diversos países e continentes. Então, esse texto é um texto que está tentando falar sobre o sentido da crença, da vida após a morte. E olha, gente, sempre quando a gente olhar um texto, isso aqui é a visão do autor. Eu não sei certinho quem é Mário Renato, mas não significa que o que ele está falando seja exatamente o que a religião diz, tá certo? É a visão que ele tem sobre o sentido da vida para cada religião. Ele está fazendo uma análise aqui bem superficial, em alguns sentidos até incompleta, mas o suficiente para a nossa discussão nesse momento. Vamos lá, então. Aqui está falando sobre cristãos, islâmicos e judeus. Está falando aqui sobre os ubandistas e os espíritas. Está falando sobre as crenças egípcias, gregas, celtas, hindus, mas de uma maneira bem resumida. Na verdade, esses grupos, na sua maioria, eles acreditam na vida após a morte, de diversas formas diferentes, mas acredito. E aí nas perguntas nós vamos ter mais detalhes. Por exemplo, identifique a visão de vida pós-morte, que são comuns nas tradições religiosas apresentadas no texto. Ou seja, aqui a gente não precisa inventar nada. A gente vai só colocar o que o texto fala. Se o texto não fala a visão de vida pós-morte de uma determinada tradição, a gente não precisa colocar. Por exemplo, está dizendo aqui, povos e civilizações antigas como egípcios, gregos, celtas, hindus, chineses, têm suas concepções de vida, morte e pós-morte. Mas falou a visão que eles têm de vida pós-morte? Não falou. Então, eu também não preciso colocar, porque são nas tradições apresentadas no texto. Tá certo? Eu vou identificar aquilo que o texto está falando. Eu não vou ficar inventando, não vou ficar pesquisando nada. Até porque quando precisa de uma pesquisa, já há essa recomendação. O que não impede você, se tiver curiosidade e desejo de se aprofundar, de fazer as pesquisas. Mas na questão que nós temos aqui diante de nós, não nos está exigindo isso. Então vamos lá. Qual seria a nossa resposta? De maneira muito simples, tirando do texto, qual é a visão de vida pós-morte comum nas tradições religiosas? Tirando do texto, cristão, islâmico e judeu acreditam na ressurreição. Espíritas e ubandistas creem na reencarnação. Vocês ainda podem acrescentar, vou acrescentar aqui junto com vocês. Olha só o que eu vou colocar aqui, Candomblé crê na ancestralidade. Ok, temos aí então o acréscimo para a nossa resposta ficar um pouco mais completa. Mas é só isso, tá bom? Letra B, para você, a visão sobre a vida após a morte influencia a vida e o agir das pessoas?
Agora é a sua visão. Agora a resposta ela é pessoal. Vou dar um exemplo de resposta para vocês. Coloquei que sim. Principalmente, agora eu vou explicar. Principalmente sabendo que o destino para o qual iremos está ligado à vida que temos aqui, sendo recompensados ou punidos de acordo com o nosso proceder. Vamos aumentar, vamos completar aqui. O nosso proceder nesta vida terrena. Então vai influenciar? Claro que vai influenciar. Se você acredita que a vida não termina aqui, mas ela é uma continuação daquilo que você vive aqui hoje, então a forma como você vai agir, como você vai se relacionar com as pessoas vai ser alterado. Talvez uma pessoa que pense assim, não tem vida após a morte, possa até falar assim, quer saber de uma coisa? Morreu, acabou, então não estou nem aí, vou fazer o que tiver na minha cabeça. E você saber que tem uma vida após a morte pode te fazer repensar, entender que haverá consequências lá na frente. Isso vai influenciar? Claro que vai influenciar o seu modo de agir, tá certo? Mas aqui é uma resposta pessoal. Número 2. A busca pelo discernimento do sentido da vida faz da pessoa humana um ser aberto à convivência com seus semelhantes e desejos do viver bem nas múltiplas dimensões afetiva, intelectual e espiritual. Você concorda com essa afirmação? Explique. Aí é a sua opinião, mas você vai ter que explicar. Eu coloquei aqui uma resposta que você pode ou não se identificar com ela. Se ela for interessante para você, você pode aproveitá-la. O que eu coloquei aqui? Sim. Viver a vida buscando um sentido verdadeiro dispõe a pessoa a buscar uma melhor convivência com o próximo e aproveitar ao máximo as oportunidades que tem durante sua existência a fim de dar-lhe um propósito e realização. Gente, olha só, essas respostas são as respostas que eu estou dando na minha visão e você pode aproveitá-las. Inclusive, uma forma de você expor a sua opinião é através dos comentários. Comente, coloque lá a sua resposta também. A gente pode discutir em cima da sua resposta. A gente pode aprender com a sua resposta. Se ainda ficou alguma dúvida, use também os comentários para que a gente possa interagir. Combinado? Nos vemos então na próxima correção. Até lá!